Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui para mais um vídeo do nosso quadro Café Sem Fé. Tô aqui hoje com a Juliana Cavalcante para a gente conversar um pouquinho sobre história do cristianismo. Juliana que tem doutorado, é professora, pesquisadora de cristianismo antigo, escritora, trouxe livro para mim de presente hoje, ó. Já deixei aí embaixo o link deste livro aqui, de outros livros dela, para quem quiser adquirir um exemplar e estudar um pouquinho sobre a história do cristianismo à luz da ciência, né, Juliana? Que é um pouquinho diferente. Já a Juliana vai contar pra gente qual é a diferença da história, da teologia, da igreja, né? Porque tem versões e versões sobre Jesus. E eu deixei aí embaixo também um link para quem quiser participar do nosso Clube do Livro, que começa daqui uns dias, 17 de junho, para a gente ler esse novo livro da filósofa Sabine Hossenfelder sobre os limites e o poder da ciência. Será que ela tem resposta para tudo ou nada? Tem o link aí embaixo também. Juliana, obrigado por estar aqui pra gente bater esse papo no nosso Café Sem Fé. Ela que tá passeando, tá trabalhando na verdade, né? Não, aqui agora eu tô de férias, que eu também sou de carne e osso. Tá descansando um pouquinho. Um pouquinho mereço. Não, vim a trabalho, dizer que é um prazer finalmente te conhecer. Sim, né? pessoalmente. É acho que foi o quê? Na pandemia que a gente começou a trocar ideias. Sim. Então, assim, as redes sociais também tem isso de bom. Bom demais. Conhecer amigos que a gente vai fazendo. Sei. Então, agora sim eu tô descansando um pouquinho, mas que também vim a trabalho aí. Isso aí. E aí eu tô aqui tirando ela do descanso dela pra gente trabalhar um pouquinho mais aqui. O Luiz que tá ali também, que é o companheiro, o marido, né? Já a gente vai tomar um cafezinho aqui em família, mas é um prazer te receber aqui em casa pra gente conversar um pouco sobre esse tema que é um dos favoritos de quem acompanha o canal. Como é que é essa história, né? Primeiro assim, ó, vamos perguntar, eu acho que é legal a gente saber um pouquinho da parte mais pessoal, né, do pesquisador aqui no Café. Por que você foi escolher estudar, Juliana, justamente história do cristianismo? E não história de qualquer outra coisa, né? De onde vem isso aí, essa motivação sua? E antes que eu me esqueça, o @, do canal da Juliana tá aí, você já se inscreva lá para acompanhar o trabalho muito bacana dela, para aprender sobre esse assunto tão interessante. Mas de onde veio isso, Juliana? No final das contas. Pois é, né? Eu podia estar fazendo tanta coisa, podia ter seguido engenharia, como era... Eu sou técnica de edificações, né? Mas acabei seguindo a área de história. E o meu interesse, na verdade, ele é anterior à história, né? Eu venho de uma formação de uma família católica e eu achava que esse tema só poderia ser discutido no campo da teologia. E para mim foi uma grata surpresa quando eu estava no segundo período de História e na disciplina de História Antiga, o André Chevitarese, que é meu amigo, padrinho, meu orientador de muitos anos, ele convidou o Laí Amaro, que é um outro pesquisador que também já passou no seu canal. Já passou no canal também, Laí. Para falar sobre oralidade e memória. E aí ele fala que Jesus era analfabeto. Imagina, eu lá pelas tantas, já tinha lido trocentas vezes, mas lido nessa perspectiva confessional. Sim. E eu falei, não, peraí, então eu fui apresentando todas as passagens atribuídas, e são passagens que meia hora, quando o pessoal chega lá no canal e tem algum vídeo que fala que Jesus não sabia ler, são as mesmas passagens que eu usei naquela época, porque são essas. Sim. E ele, não, foi me mostrando uma a uma por que não era. E eu falei assim, não, peraí, tem alguma coisa diferente. Sim. E isso é um detalhe interessante porque é um olhar que não passa pelo campo confessional, né? Os cursos de teologia que até então eu tinha feito, que eu quase fiz graduação de teologia, e ninguém falava sobre isso. Eu falei assim, não, peraí, isso aí é um negócio que eu preciso entender melhor. Sim, né? sim. Então eu fiquei ali 1 ano, mais ou menos, acompanhando cursos, palestras, lendo materiais do pessoal, do André, do Crossan, que eu também entrevistei. E eu falei assim, não, é isso que eu quero pra vida. Não sei se foi uma escolha boa, né? Mas... Bom, eu acho, eu sou leigo no assunto, mas eu acho que você faz um trabalho muito bom de divulgação científica, inclusive. E é um trabalho interessante, né? Trabalho. Eu tinha falado assim, né? Porque logo história do cristianismo, como se fosse uma coisa ruim, tá, gente? Mas eu acho um campo fenomenal. Eu sou super fã de você, do André, do pessoal que faz o Jonathan Matiz, esse trabalho, trazendo essa perspectiva científica, um olhar mais crítico, racional sobre esse assunto. E eu acho fantástico. Eu tive uma formação católica, cristã, e aí a gente vê
um olhar diferente sobre esse tema, diferente daquele da igreja que a gente está acostumado, realmente chama atenção, né, Juliana? Sim. Caramba, tem algo aqui que não estão dizendo por aí, que eu não aprendi com os meus pais lá na igreja, que interessante. E no final das contas, então, você foi por esse caminho. Você começou na sua graduação, pelo que eu entendi? Sim, desde a graduação eu trabalho com esse tema. Uhum. Eu comecei trabalhando com Paulo, porque Paulo sempre foi um autor que me chamou muita atenção. Né? Nos anos de formação religiosa, eu sempre gostei muito, era a primeira Coríntios, que foi justamente o tema da minha monografia, sempre foi uma carta que sempre me despertou muito interesse. Tem meus textos também favoritos na Bíblia Hebraica, né? O chamado Antigo Testamento, Primeiro Testamento, mas eu também decidi por isso, porque logo de imediato, ali eu descobri também que é o material mais antigo do Novo Testamento. Sim. E como para mim foi a caixa de Pandora sendo aberta, né? Então eu falei assim, não, então vamos começar do começo. Porque você, né, ou qualquer um de nós, quando começa a ler o Novo Testamento, começa sempre a ler errado, porque a gente é apresentado numa perspectiva que não é histórica. Você não estudou cristianismo, Jesus, ou ninguém falou assim, Daniel, na sua quarta série, vamos abrir a Bíblia aqui e estudar enquanto texto? Não teve isso. Então, esse é o meu interesse, que às vezes o pessoal, ela gosta muito de Paulo. Gosto de Paulo porque é o autor mais antigo do cânone. Sim. Né? Então, todo mundo lê errado porque começa lendo Mateus e termina em Apocalipse. Sim. Ou seja, você nunca vai entender essa história. Você só vai entender a receita de bolo que te passaram, que é o cânone. Quando você começa lendo cronologicamente, que é Paulo, ou seja, como a história começa, você entende. Que é como se você me dissesse o seguinte, quero começar a entender a história do Brasil. Aí você começa lendo História do Brasil, hoje, século XXI. Não, você tem que começar lá com o século XVI. Sim. E isso, se possível, até antes. Então, ali na Bíblia, a gente encontra no Novo Testamento, não sei quantos textos que são, mas cada um foi escrito num momento diferente e esse ponto no tempo tem alguma interferência, tem algumas coisas acontecendo que fazem... Um monte de interferência. Fazem todo sentido. Então, se a gente começa de Mateus, né? Mateus, que é o primeiro evangelho, ou se a gente começa de Paulo, que foi aquele que escreveu os primeiros textos. Então, faz toda a diferença. Eu vou te dar um exemplo concreto. É muito mais fácil, hoje, a gente ter com clareza uma canonicidade, ainda antes de pensar a Disney, para você entender a história de Star Wars, quando você parte do Anakin para a fase dele de Darth Vader, do que quando você parte do filme lançado originalmente na década de 70. Entende? Sim. Então, que é uma nova esperança. Sim. Porque muitas dúvidas ali ficaram. Sim. Imagina você lendo Mateus, não é exatamente disso. Você já está partindo da nova esperança. Entendi. Assim, mas quem é esse Anakin? Quem é esse Darth Vader? De onde veio? Como assim esse papo meio atravessado? Quem é o pai aqui? dessa criança aí agora, esse tal de Luke? É exatamente isso. Entendi. Agora, você pega Paulo, que é o primeiro, é aquela explosão, né? O Big Bang, pum. Então você começa a entender, por exemplo, que um cânone, que hoje você acha que é a Bíblia como único livro, jamais foi pensado para isso. Ou Paulo jamais sonhou que ele um dia ia ser aclamado como um grande intelectual na história do cristianismo. Porque ele morreu judeu, ainda tem isso. Ainda tem isso. Então, se a gente pegar essa máquina do tempo, ele falou assim, nossa, mas peraí, vocês estão dizendo que eu sou intelectual cristão? Não, gente, eu sou judeu. Ou seja, ele mesmo ia ficar meio revoltado, né? Eles não imaginavam aonde iam parar aqueles textos, aquelas cartas que o Paulo, nesse caso, então, estava escrevendo, que seriam compilados todos esses textos aí, nisso que a gente entende como Novo Testamento. E entender isso faz toda a diferença. Paulo, no final das contas, Juliano, conheceu ou não conheceu Jesus? Não conheceu. Não conheceu. Não. Só ouviu falar sobre ele. Exatamente. Chegou por quem essa notícia sobre Jesus? Isso aí eu acho que é uma discussão interessante até para a galera aí que está acompanhando. Porque o cristianismo, a gente tem que pensar em geografia. Né? Muitas vezes o pessoal lê como se fosse, sei lá, eu estivesse falando aqui e você está lá no Plutão. Então, o Novo Testamento, ou os textos cristãos, melhor falando, eles têm uma geografia muito específica. O movimento começa na cidade de Jerusalém, mais ou menos, porque a partir
né, o chamado movimento de Jesus sem Jesus, e começa a partir dali, quando ganha um público bilíngue, ou seja, de grego e aramaico, ou hebraico, melhor falando, ele passa para áreas próximas, que é a região da Síria. Historicamente, a Síria e a Palestina estavam muito interligadas, tanto que a gente fala que são regiões sírio-palestinas. E ali se encontra o polo mais antigo, um dos mais antigos polos cristãos. Então, o pensamento cristão ele tem duas grandes geografias, digamos assim, a Síria e o Egito, ou o norte da África, se você quiser pensar em larga escala. Não por acaso, muitos escritos, muitas cópias que a gente tem foram encontradas justamente nessa região. E o pensamento do Paulo todo, ele tem referências dessa região da Síria, mais especificamente de uma região ali chamada Antioquia. Então, tudo o que Paulo sabe, ele está reproduzindo o que ele ouviu dessa região. E ele não é mentiroso, ele é honesto, porque ele fala, né? Por exemplo, no início do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz que o que ele está ensinando é o que ele aprendeu e ele agora está transmitindo. Ou seja, tudo no campo da oralidade, não tem texto. Não sei se é no início de Lucas ou de Mateus que começa assim o evangelho, né? Vou passar para Lucas, né? Para vocês o que chegou até mim. Ele mesmo não conheceu Jesus também. Ele fala que fez uma série de fontes, ninguém conheceu. Ninguém conheceu Jesus, tá, gente? Quem não sabia dessa, durma com essa. Só lá no The Chosen que a galera conheceu, né? Então, assim, The Chosen é fantástico a abertura, porque o pessoal tá lá entrevistando, né? É que nem aqui. Você, Então, o que você lembra de Jesus? Daí começa a anotar. Ou Jesus está lá curando, aí tá Mateus anotando. Mas isso só numa perspectiva muito apologética, numa perspectiva confessional. Historicamente, nenhum autor do Novo Testamento conheceu, né, Jesus. E Paulo também não esteve para além de quem ele cita, né? Então a gente não sabe outras pessoas que ele conheceu. Quem ele conheceu? Que ele chama de colunas, que é Pedro, Tiago, né, e João. Mas isso também significa dizer que os escritos joaninos foram escritos por João. E que o autor, né, de João, ou da tradição joanina, que são as cartas mais Apocalipse e o próprio Evangelho, conheceram Paulo histórico. Então, ali no fundo, são um bando de pessoas que nunca se viram. É isso legal. Que a gente tá. É como se fosse assim: nós quatro aqui nunca nos vimos e começamos a falar coisas diferentes sobre esse Jesus. Mas também sobre perspectivas diferentes. Eu acredito que ele é o Messias, você acredita que ele é o Filho de Deus, né? O Luiz acredita que ele é o Filho do Homem, né? A sua companheira já acha que ele é já é o próprio Deus. Entende? Então são 4 retratos aí completamente diferentes. Imagina sendo agora 27 livros. E o autor de João, inclusive, pelo que eu me lembro, fez seus registros no início do século II, o final do primeiro século, né? Assim, do Evangelho de João. O Evangelho do Discípulo Amado é segundo século. Segundo século, né? Isso. Então, se fosse o João que andou com Jesus, ele já teria seus 100 e poucos anos, alguma coisa. É o filme Um Homem Bicentenário. Você é cheio das referências de filme. Cultura tem que servir para alguma coisa, cultura pop, além de ser ótimo. Né? Legal. Inclusive, se não me falha a memória, pelo que eu li no Bart Ehrman, é o único evangelho que tem alguns traços de um Jesus mais divinizado, né? Que se identifica com o Pai. Nos outros ele é retratado mais como o enviado, um Messias, um profeta. Ele tem uma alta cristologia ali na abertura, né? Mas isso não significa dizer que não tenham retratos também bastante cristológicos dentro do material de Mateus, Marcos. Porque, por exemplo, o Evangelho de Marcos, o que motiva ele, eu brinco que a história do cristianismo é uma história de brigas, de disputas. E eu falo isso porque, por exemplo, a comunidade de Coríntios, e você já vai entender por que eu estou começando de novo com Paulo. Né? A comunidade de Coríntios, a abertura dela é Paulo falando que recebeu uma fofoca, que no fundo é isso, né? Aquela que pessoas vieram me contar, ou seja, você já sabe, né? É o famoso telefone sem fio. Sim. E que tem gente lá em disputa, reivindicando uma tradição.
E o pessoal estava quase, né? A tradução geralmente é rixa, ou disputa, mas o verbo ali mesmo seria querela, ou seja, o pessoal estava querendo se matar. E Paulo trabalha, lida muito no tema de 1 Coríntios, mas também 2 Coríntios, as dúvidas sobre a ressurreição, sobre quem seria Jesus. Sim. E uma das motivações do material de Marcos é exatamente essas disputas, essas dúvidas internas dentro das comunidades estabelecidas na Síria, que é da onde Paulo também teve acesso a Jesus. Ou seja, se Marcos está nos anos 70, Paulo está nos anos 50, e é quando ele escreve, 20 anos depois o pessoal está discutindo a mesma coisa. Entendi. Depois você vem Mateus, que está discutindo as mesmas coisas por volta dos anos 85 a 100. Vamos botar 85? Então, 15 anos depois, o pessoal ainda tem gente com dúvida se Jesus ressuscitou, não ressuscitou, se Jesus é Deus, não é Deus, se ele é filho de Deus, quem é ele, afinal de contas. Os próprios cristãos primitivos se dividiam quanto à natureza de Jesus. Totalmente. Tem gente que vai achar que a ressurreição é alegórica. Por quê? Como o Filho de Deus ou o Messias pode ter uma morte tão horrorosa? Crucificação. Não pode isso. Isso foge da história. A pior punição, não é isso? Para o pior bandido. Sim, e nesse contexto já tem gente de origem politeísta que está virando cristão. Fala assim, olha, tudo bem, Jesus gostei, faz muita coisa, faz sentido. Pô, mas cruz? Tem alguma coisa errada. Tinha uma resistência, então, por parte deles de aceitar. Só entre os séculos 4 e 5 que os cristãos começam a imageticamente usar a cruz como símbolo. Hoje que é algo tão disseminado. Demorou assim, então? Demora. Porque se você pega os autores da patrística, que eu gosto de chamar de padres, mestres e bispos cristãos, até para incluir a galera que foi rotulada de herege, né? Porque como historiadora eu não tenho esses filtros de mais importante ou menos importante, superior, inferior, tudo é igual. Para mim tudo é fonte. Sim. E aí, a galera está o tempo todo refutando. Por exemplo, um dos mais antigos críticos cristãos é o Celso, que já está falando que Jesus não pode ter sido, de fato, crucificado. Já tem toda uma questão ali para refutar a cristologia cristã. Aí você tem Justino Marte, toda essa galera tentando trabalhar mecanismos para aceitar a crucificação. E qual é a primeira representação imagética da cruz? Via deboche. Né? Então, eles zoavam, é isso? Exatamente. Olha. Né? Alexâmenos adora seu Deus. Aí a cabeça, em vez de ser Jesus, é de um burro, um asno. Foi um grafite de deboche mesmo, de escárnio. Tem isso, evidência arqueológica desses? Isso é arqueologia. O historiador não lida só com texto. O historiador lida com cultura material. Seu doutorado foi em arqueologia? Me lembra aí. O meu doutorado foi em História Comparada, mas a minha documentação toda é arqueológica, porque eu trabalho com a mais antiga evidência de uma casa-igreja. Sim. Isso na Síria também, né, numa cidade chamada Dura Europos. Então, assim, tem coisas que você não tem como falar só com texto, ou você não consegue entender a dimensão do ambiente, da crítica, por exemplo, ou defesa que o texto levanta. Sim. Se você não acessa a arqueologia. Sim. Então, por exemplo, quando você vê um cristão dizendo, não, mas isso aqui é magia, isso aí é feitiçaria, não sei o quê, o meu é religião. Sim, mas eu tenho papiros mágicos gregos, eu tenho amuletos, passagens da Bíblia que eram utilizadas, hoje Bíblia, né? Mas, por exemplo, passagens, filactérios de Mateus, sendo colocados no pescoço como um elemento de proteção que eram utilizados justamente numa viagem, momento de como nós passamos, uma epidemia, no caso nós passamos por uma pandemia, né? Isso tudo você encontra só com a arqueologia. Inclusive essas cenas de constrangimento que os cristãos passaram, que é esse escárnio. Como você saberia sem o texto? E Paulo, no final das contas, perseguia mesmo os cristãos? O que é fato e o que é mito ali sobre ele, para voltar um pouquinho? Então, Paulo, ele perseguiu, sim, porque ele assume nas suas cartas. Mas o que ele perseguiu foi um segmento do judaísmo.
Porque Paulo era um judeu fariseu e depois ele, nesse momento, então, que situa a sua fase de perseguição, há um outro grupo judaico que ele considerava desviante, errado, né, herético, enfim. E aí, só que depois ele se banda pro lado dos cristãos. Por quê? Por algum motivo, a gente não sabe qual, ele se convence que Jesus, de fato, é o Messias. E aquela história lá na estrada rumo a Damasco, não teria sido aquela visão, uma experiência mística? Você está lendo Paulo em Atos, porque Paulo diz que realmente viu e continuou durante toda a sua vida tendo experiências com Jesus. Então, é esse Jesus que ele conheceu, Jesus místico. Né? Mas, propriamente dito, esse trajeto de Damasco, ela é um roteiro todo do autor de Atos. Porque se você confronta as cartas com o autor de Atos, você vê que o autor de Atos está alterando as fases da vida de Paulo, quando não omite ou cria. E ele também contra a versão 3 vezes. Então, isso é um problema. Como é que ele tem 3, né, conversões diferentes? Mas com divergências entre Com si? divergências. Mas não seriam divergências naturais, do tipo, eu devo ter contado várias vezes... Mas no mesmo texto? Ah, no mesmo texto? Sim, como é que pode? No mesmo texto você contar 3 versões? E qual é a interpretação do historiador diante disso? Não, a interpretação possível ou são fontes diferentes que estão sendo catalogadas. No mesmo texto. Isso, e elas estão sendo preservadas. E aí o autor usa do artifício de deslocar, por exemplo, uma falando em terceira pessoa, outra já projeta isso para Paulo, para justamente causar essa ideia, né? Ou o que a gente está vendo é, de fato, a jornada do herói, que é o que me parece ser mais lógico. Porque o texto de Atos, a palavra Atos em grego significa praxis, ou seja, feitos, né? Façanhas, é uma epopeia que está sendo contada. Só numa percepção mais a posteriori, ou seja, depois, que o texto de Atos vira um livro de história. Mas quando o autor escolhe a expressão Atos, ele já está dizendo, é um feito. Então, a história de Hércules, uma narrativa um pouco mais mitológica? Exatamente, no século II, porque o que acontece? No século II nós temos cristãos querendo também ter os seus heróis. Né? Porque você já tem os mitos fundantes das cidades, isso era muito forte no contexto da antiguidade. Certo. Mas e nós? É como se os cristãos falassem, e nós? Quais são os nossos referenciais? Quais são os nossos heróis? Então o gênero Atos, ele é um gênero que faz muito sucesso. É um gênero popular. É como se fosse, guardado muitas devidas proporções aqui, é como se fossem as histórias em quadrinhos que a gente ficava animado quando criança para poder pegar, manusear, né? É um pouco isso, sabe? Mas não manuseando, ouvindo essas histórias. Porque você tem, além de Atos dos Apóstolos, você tem Atos de Paulo Tecla, você tem Atos de André, você tem Atos de Filipe, né? Você tem Atos de Pedro. Olha quantos atos, e tem trocentos outros atos, que eu só estou citando alguns exemplos aqui, que nascem no século II. Momento em que já não tem mais nenhuma testemunha ocular de Jesus, ou ou alguém que conheceu um discípulo, um amigo, Século II, então não foi o Paulo que escreveu, o Paulo histórico que escreveu Atos. Não, Atos não tem nada a ver com Paulo, não tem nada a ver com o discípulo de Paulo. É alguém que admirava Paulo e via como Paulo um cerne importante para a sua fé. Nas cartas dele, autorais mesmo, assinadas por ele, não tem a experiência mística de Damasco, na estrada ali, vendo Jesus? Ele vai relatar isso em 2 Coríntios, mas ele relata a partir do gênero literário judaico, né, que é a ideia do transe. Né? Então, ele não estava a caminho de Damasco. Se a gente fosse pelo texto paulino, ele já está em Damasco. Então ele nunca saiu, né? Toda a construção, por exemplo, dele ter que pegar, sai ali com uma guarda e volta, não sei o quê. Tem uma questão também de demarcação de territórios. Então, administrativamente, aquele texto também não se sustenta.
Né? Porque que autoridade é essa? Isso geraria conflitos de ordem política ou de ordem administrativa na época. Então não dá para se falar em um Paulo que pega, sai lá com os guardinhas, com os parceiros para poder... Não, ele certamente ele está atuando, ele é um judeu de diáspora, ou seja, Paulo não estudou os pés de Gamaliel, que Gamaliel só tem Atos. E a atuação dele de repressão são aqueles que ele considera, entre aspas, hereges, na própria região da Síria. Então ele tá, o perímetro dele, digamos assim. Entende? A gente não tem como localizar exatamente qual o lugar de Paulo. Mas a julgar pelas informações, ou seja, tudo que ele sabe de Jesus, né, o fato dele sempre estar mencionando essa região, é uma área forte de atuação de Paulo. E que é um detalhe interessante, né? Os cristãos nesse contexto, e aí sim o texto de Atos é interessante, ele usa a expressão de Rodós, ou seja, o caminho. Então são judeus ou indivíduos ligados a essa comunidade, às sinagogas judaicas, que se entendem como os verdadeiros praticantes do judaísmo. Então por isso que Paulo sai, porque Paulo em algum momento se convence, seja por essa experiência, né, ou convivendo nesse momento de conflito com os cristãos, que os cristãos que são mais fiéis às ideias judaicas. Então ele larga o farisaísmo para migrar para o cristianismo. Entende? Que o próprio texto o texto de Atos a gente precisa ler como um texto de século II, falando sobre questões do século II. Então, ainda no século II, os cristãos estão construindo esse processo de identidade porque eles estão dentro do judaísmo. Então, a própria expressão cristão, ela não é algo que vem de dentro, mas é algo que vem de fora. É como, por exemplo, muitos intelectuais africanos falam que começaram a se entender como africanos quando saíram de seus países e migraram para os Estados Unidos. É a mesma coisa que acontece. O tempo que eu passei lá no Espírito Santo, aproveitando para mandar um beijo lá para o pessoal da galera do Espírito Santo, né, que eu gosto muito, mas muita gente fala assim, carioca. Eu gosto de ser carioca, mas assim, foi algo que ficou marcado, né? Não era a professora Juliana, era a professora carioca. Então, entende como é que essa construção de identidade também está? Por isso que o texto de Atos, ele precisa ser lido com muita cautela, dentro da sua datação. Então, olha quantos detalhes, quantas informações, quanta contextualização importante para a gente fazer uma leitura mais razoável de um texto como Atos, né, Juliana? Não é... Só que aí você lê o quê? Você lê os 4 evangelhos que estão completamente fora de ordem, que se fosse Marcos, não Mateus. Aí você lê Atos, e aí por isso que você só consegue tudo sobre Paulo falar de Atos, porque você já teve a informação ali. Então as cartas de Paulo ficam como algo secundário. Você não... Paulo em nenhum momento fala de Gamaliel, mas você leu lá em Atos. Entende como é que é uma estrutura que está sendo construída, está sendo apresentada para você? É que nem, de novo, com Star Wars. Quando a Disney comprou Star Wars, comprou do George Lucas, ela rapidamente ditou o que seria lenda, né, Legend, e o que vai ser canônico, e como ler. Onde ela foi escolhendo que quadrinhos, que eu fiquei revoltada pra caramba com alguns quadrinhos que eu gostava muito, viraram lenda. Né? Outros passaram que eu já não gostava muito, foram canonizados. Então ela começa a ditar como que isso vai ser, como vai ser lido. Esse é o Novo Testamento. Olha só, então houve toda uma seleção dos textos, da ordem deles, não foi nada vindo do céu, gente. Essa é a ordem dos textos, isso aqui é o correto, inspirado por Deus. Não tem nada disso. Tá bom. Não tem nem essa percepção nesse momento ainda de um texto que é intocável. Ou seja, os autores também sentem a liberdade de remexer no texto, porque o texto é vivo. O que eu quero dizer com isso que o texto é vivo? É que nem você hoje, sei lá, digamos que você pega Rubem Alves, que você pega Machado de Assis, e você fala assim, nossa, isso aqui me tocou profundamente, que coisa genial. Né? Aí você faz um comentário, né? Pega o livro lá, faz um comentário. Isso a gente chama glosa. Tempos depois, vem o Luiz e fala assim, nossa, que é muito bom, gostei, nossa, caramba, muito legal, mas ele não sabe que foi você.
Nossa, que é tão bom. Podia estar no texto. Pega o comentário, a parte e integra ao texto. Exatamente. Tá. Só que isso só aconteceu no cristianismo? Não. Isso você tem vários estudos hoje que mostram que os textos antigos estão acontecendo isso, porque não tem essa discussão autoral. Sim. O texto, quando eu falo que a ideia do texto é vivo, no sentido de coletivo. Sim. Ou seja, ela é uma leitura grupal, ela é uma leitura, então, que está sempre sendo atualizada para a sua realidade, para a realidade da sua comunidade. Por isso que vai ser comum você encontrar várias versões também. Sim. Né? Por exemplo, o mito de Medeia. A gente tem mais de uma versão do mito de Medeia que está sendo repensado, porque ele está sendo repensado. Sim. Esse tema das mudanças textuais é muito legal. O primeiro vídeo do canal foi sobre isso, as adulterações sofridas pela Bíblia, sobretudo no Novo Testamento. Depois que eu li o Bart Ehrman, eu fiquei assim, caramba, né? Explodiu, bum. Depois vocês vejam aí, eu vou colocar o link aqui embaixo. O primeiro vídeo do canal foi sobre esse tema, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Mas antes eu queria te perguntar, eu adorei esse papo sobre Paulo, eu adoro aprender, né? Então eu tô aprendendo muito sobre Paulo hoje aqui com você. Eu queria voltar sobre, num tópico, antes de chegar nos textos propriamente ditos. Antes de Paulo escrever suas cartas, ele recebeu então informações, você falou aí de Tiago, por exemplo, e mais 1 ou 2 discípulos de Jesus. Então, ele conheceu pessoas próximas. Sim, ao homem. Por isso também é um dos elementos que a gente fala. Olha, então a gente tem um Jesus histórico ali, humano, né? E tem já 20 anos após a morte de Jesus estabelecida essa crença também dele como uma figura já, digamos, divinizada ou em processo de divinização. Por que ninguém registrou nada antes de Paulo, nesses 15, 20 anos aí? Não é que ninguém registrou, né? Porque, por exemplo, a gente hoje tem que é uma das bases para a composição de Marcos. Esse sim é o evangelho mais antigo dentro do Novo Testamento. Você lê Mateus, mas você deveria ler Marcos, porque Marcos é a base para Mateus junto com o quê? Esse seria um texto independente que circulou e se perdeu. A gente só consegue acessar ele hoje quando você entende que parte dele está em Mateus e parte dele está em Lucas. Entende? Porque também Lucas usou o que também de base. E a gente sabe que é um texto, né? Porque primeiro que ele estabelece como eu posso dizer, um gênero literário, né? Ou um tipo textual, que aí eu peço desculpa agora. Não, é gênero literário, isso, para não confundir o pessoal de português para me pegar aqui depois. Mas ele é um gênero literário propriamente dito judaico, que se confere na ideia de você, que seria as palavras do sábio. Ou seja, é o mais antigo retrato, um dos mais antigos retratos de Jesus. Jesus como um sábio. Jesus nesse momento não é apresentado como um ser divino, mas um sábio. Que e Tomé, por exemplo, trazem essa evidência. Os dois têm a mesma estrutura. Evangelho de Tomé? Isso. E Jesus disse. Então ali estariam os ditos que vão ser escritos, que estavam oralmente disponíveis. Então o cristianismo começa como algo oral, e quando ele acessa uma cultura letrada, que são esses indivíduos que sabem ler ou escrever em grego, né, começam a ter uma demanda de querer ter coisas sobre Jesus, sobre esse sábio aí que está sendo apresentado. Em grego, né? Não é nem em aramaico, que era a língua de Jesus. Porque Jerusalém era muito helenizada. Você tem Herodes ali, por exemplo, como um rei construtor, que faz obras fantásticas. Né? Ele investe também fora. Estão modernizando toda aquela região. Então, você já tem uma população ali que sabe, nas cidades, não nas áreas rurais, mas nas cidades, que sabe grego, né, sabe hebraico, é bilíngue. Sim. É como se fosse pegando São Paulo, Rio de Janeiro. Você fatalmente vai encontrar pessoas que sabem falar inglês, porque a gente convive com estrangeiros. Né? Não é que você sabe aquele pode to be ali, mas você está se virando. Então, mas eu estou falando de uma elite que quer uma demanda de... Sim, mas eu não quero só ouvir. Quando você não está aqui, você está lá pregando, sei lá, para o vizinho. Como eu vou saber sobre Jesus? Sobre o mestre, sobre esse sábio? Então, onde eu posso ler? Então, é nesse momento que a gente tem a produção.
Entendi. O Crossa, no nascimento do cristianismo, né, que o pessoal até já me falou que acompanhar, achei um texto um pouco difícil, porque é um texto de fato acadêmico, de uma erudição muito grande. Vou deixar o link aqui embaixo, todos os livros citados aqui hoje. Ele comenta que é chamada teoria, né, dos ditos comuns, ou seja, antes de que e Tomé, então a primeira camada de Tomé na década de 50, que depois tem alargamento, são essas intervenções. Sei, o texto foi ganhando corpo. Exato. Teria uma fonte anterior, porque quando você olha a estrutura de Quê e a estrutura de Tomé, além dos ditos, né, essa estrutura mais sapiencial, você tem alguns recortes diferentes, que tem uma característica mais apocalíptica, enquanto Tomé já tem uma perspectiva que vai partindo para essa ideia de uma camada mais, como eu posso dizer, mais gnóstica. Né? Tomé não foi para a Bíblia, não foi canonizado. Não foi canonizado. E a gente tem versões desse texto, cópias dele? Tem, chegou para nós. A gente já sabia desse texto. Não o só apócrifo, pelos né? Como chamam. O extracanônico. Prefiro chamar assim. Apócrifo é meio pejorativo? Porque é como se fosse algo inferior, né? A ideia de falso. O que você explicou antes. Então, para o historiador, isso aqui é importante. Para o Então, historiador... por isso que eu falo, apócrifo, né? Eu vou botando aspas, porque apócrifo é um termo mais conhecido. Deixa eu pegar um pouquinho esse tópico aqui para explorar, que eu acho muito importante. Porque as pessoas entendem que esses textos que não foram canonizados, que não foram agrupados, né, no livro chamado Bíblia, são inferiores ou não contam, são inválidos. É uma ideia falsa, uma informação distorcida. Nada a ver. Nada a ver. É um texto completamente válido como um texto que está no cânone. E que inclusive, o material, quando você lê o material extracanônico, mais conhecido como apócrifo, você inclusive entende muito por que esses textos, no contexto ali do 4º, 5º século, acabam entrando e outras não. Por quê? Por exemplo, o material de Judas ou o material de 1 João, eles estão descendo pau ali nos gnósticos. Né? Então, assim, você sabe, inclusive, quando você lê esses textos, exatamente que textos ou que tradições eles estão refutando, estão batendo ali de frente. Legal. Sim. Aí é como se você lesse a história pela metade. Entende? Quando você não usa o cano, ou quando o material é extracanônico, é como se fosse aquela história muito parcial, mas fica por isso mesmo. Ou menções diretas a textos, como a Assunção de Moisés. Aí tenta-se costurar ideias completamente distorcidas para tentar explicar uma citação direta de um texto que está lá. Sim. Mas é porque não era interessante agrupar esse texto, sei lá, o Evangelho de Tomé junto com os outros, porque tem divergências teológicas importantes? Exatamente. Por exemplo, esse segmento mais gnóstico. Entende? Para além do fato de, por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Tomé, ele começa a narrativa dizendo que é o irmão de Jesus. Entende? Então, Judas Tomé. E a carta, ou a epístola de Judas, como é mais conhecido, também está dizendo que é familiar de Jesus. Ou seja, tem uma briga de tradição sobre quem é o verdadeiro familiar, o verdadeiro irmão de Jesus. Aí como você entende isso? Quando você percebe que esses dois textos estão circulando, o texto, a tradição tomesina, como a gente chama, né? A tradição de Tomé é muito forte. Não havia nesse momento ainda estranhamento de Jesus ter irmãos. Isso é algo que vem lá mais tardiamente, né? Com o Epifânio de Salamina, né? O próprio Eusébio, entre outros também. Né? O Jerônimo é um que também bate muito de frente nisso, ou seja, muito depois. Mas nesse momento não tem problema. Textos de tradição ligados aos familiares de Jesus. Agora o que você tem é qual o texto do verdadeiro familiar de Jesus. Os caras estão quebrando. E a gente não sabe. Quando você não pega um texto que está fora do cânone, você não consegue acompanhar essa discussão. De novo, é a história pela metade. Entendi. É como se você estivesse assistindo um filme que tem 2 horas. Só que você só assiste os 40 minutos. Os outros 1 hora e 20 minutos, você não tem.
E aí, como é que você sabe o final dessa história? Então o historiador tem que lidar permanentemente com essa incerteza. E a certeza que as igrejas passam, provavelmente essa história pela metade, não dá para confiar como sendo este foi Jesus, ele disse isso, ele disse aquilo. Exato. Não dá pra gente ter essa confiança. Não. Quando você pega toda a documentação, seja textual, também da cultura material, você vê que no fundo eu estou lidando com rastros do passado. E esses rastros, para eu ter uma melhor dimensão deles, eu preciso cruzar essas fontes. Sim, sim. Se eu fico refém do Novo Testamento, eu não tenho esse passado. Né? Nem o rastro desse passado, porque são muito poucos fragmentos que estão ali. Né? Porque quando você perguntou outros textos, a teoria do Crossan, ou seja, antes de que teria uma sentença de ditos comuns que estavam circulando e que deram base para a composição de Que e que deram base para a composição de Tomé. Com as escavações na região do Egito, a gente descobriu muitas tradições ligadas a Jesus que são completamente dependentes de Marcos e Que. Então, ou seja, outras tradições circularam e que foram configurando, por exemplo, para a narrativa de Lázaro no Evangelho de João e no Evangelho de Marcos, do jovem que fugiu nu. Que você, olha, é uma outra história, essa é bem interessante ser contada. Quando você pega o Evangelho de Marcos, Jesus está para ser preso. Aí tem um jovem que você não entende. Quem é esse jovem que estava lá de lençol nu, no meio da prisão? O que esse cara estava fazendo ali? Ficou meio aleatório ali. Totalmente solto. Né? Porque você fala assim, que isso? É como se fosse, sei lá, um figurinista que a gente chama, né? Que entrou ali sem o diretor pedir. Mas não deu para fazer no corte, na edição, ficou ali mesmo. Quando você pega o Evangelho Secreto de Marcos, você entende quem é aquele jovem. Secreto? Isso, Evangelho Secreto de Marcos. O que é isso? Esse é um evangelho que o Clemente de Alexandria comenta de forma muito negativa, porque ele estava sendo usado pelos carpocracianos, que adotavam práticas homeróticas, digamos assim, né? Porque, enfim, pensando em contextos de antiguidade, eles estavam sendo utilizando esse texto de base. Só que o texto revela que esse jovem que estava ali de lençol, na verdade, ele estava sendo preparado para ser batizado por Jesus. E a nudez era uma prática nos batismos da antiguidade. Inclusive, a gente sabe, né, por meio dos batistérios, outras evidências também, da documentação do século II, III, IV, que o batismo era nu. Ou seja, você ficava nu, né? Ficava Adão e Eva ali. Inclusive, a demanda de um diaconato feminino também para conduzir o batismo das mulheres, que ficavam nuas, e o batismo dos homens, que ficavam nus, os diáconos. O Evangelho Secreto de Marcos é essa porta para a gente entender quem é esse jovem, que o texto ficou ali solto, e entender como que o batismo, nesse contexto, funcionava, como ele funcionava, então, essa preparação, esse todo ritual, e, ao mesmo tempo, se aproximando de cultos de mistérios, ou seja, práticas religiosas politeístas no contexto da antiguidade, ligado a Apolo, ligado a Eleusis, enfim, tem vários, né, cultos de mistérios. E aí você entende outra coisa. Que outra coisa? Retratos de Jesus que lembram, por exemplo, Apolo. Entende como é que essas coisas estão conectadas quando você integra arqueologia, documentação extracanônica e documentação canônica? Sim. É como se a história agora eu tenho um filme de 2 horas. Se eu não tenho de 2 horas, pelo menos eu passei a ter 1h40. Sim, sim. Eu fiquei aqui pensando numa analogia, tipo aqui no YouTube, a gente tem várias tretas, um canal vai lá e faz um vídeo criticando, sei lá, o Henry Bugalho. Aí chega o outro, o Jones Manuel, acho que é o nome do cara, vai lá e faz uma resposta. Aí tem vários canais, né? Tem esse react aí também. E a galera... Isso existe. Aí a galera lá no futuro acessa uma playlist só de um trechinho da treta... E muita coisa fica de fora e a gente tem a impressão de que foi aquilo ali que aconteceu. Só aquela versão ali, escolhida a dedo, com uns cortes, umas edições. Exatamente. Uns remendos, né, aí adulterações. Fala assim, fulano refutou
Né? Eu falei assim, não, peraí, refutou mesmo? Ou será que é no corte, na edição? Feito depois, ou seja, algo que vem depois, não é algo contemporâneo, não é algo daquele momento, por uma outra mão, que achou, falou assim, não, aqui tá muito bom. Então, isso é o evangelho, ou muito os evangelhos, os cartas, enfim, os textos cristãos, né? Que estão dentro do cânone. E lembrar que também o cânone que a gente tem hoje, pelo menos esse ocidental, sem pensar o cânone etíope, entre outros cânones que também existem, ele é fruto de uma série de listas canônicas, né, que existiram antes. Inclusive o primeiro cânone, né, a primeira proposta de lista canônica é de alguém hoje rotulado como herege, que é o Marcião. Marcião propõe um evangelho, que são partes de Lucas, com cartas paulinas. Então, olha como é que isso também é algo que vai e vem. Sim. Muito legal. Então, assim, por isso que eu acho que é complicado você começar a dizer assim, não, mas eu já li a Bíblia toda. Eu falo assim, pô, parabéns para você, mas como você leu a Bíblia? Se você começa lendo os evangelhos, ou você quer perguntar só sobre os evangelhos, você está perdendo informações cruciais que são de textos anteriores aos evangelhos. Que além das cartas paulinas, a gente tem outras cartas ali que são pouco antes ou que são contemporâneas, a produção de Marcos, por exemplo. Tem toda uma cronologia que você precisa reordenar. Entende? É que nem quando o pessoal fala assim, vamos de Star Wars, aí toda hora fala de Star Wars. Aí o pessoal, como você quer ver Star Wars? Aí eles mostram várias propostas de organização, seguindo cronologia, né? Ou seja, o que seria a ordem de produção, que aí é uma outra cronologia. Então, assim, aí o pessoal vai sugerindo. Marvel, o pessoal também fez muito isso. Então, são olhares, recortes, que nunca são da época da produção do documento, como a gente chama. Ele é sempre algo que vem depois. E é sempre fruto de uma intencionalidade, de uma perspectiva de um grupo. Olha a diferença, então, do olhar do historiador para o olhar de um teólogo, de um líder religioso que está chegando com uma historinha pronta ali, de um jeito totalmente enviesado, com um interesse até político por trás, teológico. Política e religião andam juntos. Andam bem juntinhos, né, Juliana? Eita! Antes de te fazer a pergunta final sobre se Jesus existiu ou não, de acordo com os estudos dos historiadores, e o próprio Paulo, quais são as questões aí sobre sua existência, eu queria só lembrar a todos que a gente tem lá no Instituto Ponto Azul um curso sobre História da Bíblia que conta com uma aula da professora Juliana Cavalcante sobre fatos e mitos no Novo Testamento, além de outras aulas do professor André Chevitarese, Jonathan Matiz, Daniel Juste, Tupá Guerra, que inclusive foi no seu canal a Tupá Guerra também, A gente ficou amiga, só falta a gente se encontrar. Tem que se encontrar. A gente manda um beijo pra ela também. Tupá, te adoro. Tupá é ótima. Gente boa pra caramba. Ela estuda sobre demônios, então a gente tem uma aula também sobre a história dos demônios. Então, é um curso incrível, gente. Tá com o link aí embaixo para quem quiser adquirir. Quem se tornar membro do Instituto Ponto Azul, acessa todos os cursos da plataforma, nossos clubes do livro também durante 12 meses. E a gente vai ter um novo curso, História do Cristianismo, neste ano. A professora Juliana vai estar lá com a gente também. Então, se torne membro já para você não perder essas aulas ao vivo. E tudo que acontece lá fica gravado, tá? Saibam disso. Tem um link aí embaixo para vocês olharem os detalhes, então. E vamos que vamos. Juliana, para a gente fechar então, existem pessoas que questionam a existência real, né, como homens, Paulo, Jesus, que tudo seria mitologia. Você está trazendo uma perspectiva crítica, acadêmica, científica sobre esses personagens importantes do cristianismo, mas eu estou entendendo que você não está falando que tudo é mito. Existem as lendas. Existem coisas que foram sendo agregadas a essas histórias para trazer uma grandeza, talvez, enfim. Mas existe um lastro histórico ali também. Existiria algo de verossímil que corresponde com pessoas que existiram lá atrás, com esse Jesus, com esse Paulo. É isso? Como é que dá pra gente saber? Porque, por exemplo, você falou aí desse Jesus com traços de Apolo. Isso. Eu acho que um dos argumentos dos miticistas, que eu acho que é o termo que usam, né? Esses que acreditam que Jesus foi só um mito, não existiu como homem, é justamente isso. Jesus foi
construído, olha só, era Apolo, era não sei o quê. Eu não sei, desculpa, gente, eu confesso que eu não li muita coisa a respeito do miticismo. Não sei se é miticismo o termo aqui, mas enfim. É miticismo, né? Como é que você encara esses questionamentos dessas pessoas? Tem alguma credibilidade, tem argumentos bons? Ou você não vê assim com bons olhos isso aí? Tem evidências o bastante para falar que existiu um Paulo histórico, um Jesus histórico? Não, é possível a gente contar a história desse processo de total descrença, né, na figura de Jesus. Um dos primeiros autores a falar sobre isso foi Voltaire. Porque vai pegar o culto a Jesus, essas apropriações, é um momento, por exemplo, que na Europa está voltando, né, essas leituras desses clássicos, né, os textos, o corpus hermético, ele é muito importante para as bases do iluminismo, ali no Renascimento. Então essa galera está tendo contato com esses textos. Começa a dizer, não, Jesus não existiu. Só que no século XVIII, né, eu volto à história porque eu acho importante o pessoal entender a história da pesquisa, para poder dizer por que historicamente se diz que Jesus existiu, o Jesus de Nazaré. Tá, o homem. Porque ali, a partir do século XVIII, começa a primeira fase da busca do Jesus histórico. Que o pessoal fala, peraí, tudo bem, a gente tem esses mitos todos que realmente tem vários paralelos, mas será que não tem? Não é possível a gente falar nesse homem? Ou seja, porque tem alguns casos na antiguidade de personagens que viraram deuses ou semideuses, como, por exemplo, o culto aos imperadores, mas eles são históricos, eles existiram. Né? Então, não seria um caso desse também? Então, as primeiras buscas, elas demandaram, assim, olha, nós precisamos de método. Então, a busca do Jesus histórico também é uma busca por construção de um método. Como fazer isso cientificamente falando? Que é um momento também que a ciência moderna se instaura. Né? Ou seja, tudo contemporâneo. E na virada ali da segunda para a terceira busca já, se entende, então, a importância do diálogo com a história, com a arqueologia, né? O que eu falo hoje seria a história comparada. Então, se percebeu o quê? Primeiro, tudo é fonte, tudo eu preciso datar. E a partir desse processo de datação, volto lá para o autor mais antigo, Paulo. Paulo está falando que conheceu o irmão de Jesus. Mas, pô, se ele conheceu o irmão, é porque alguém ali tem uma historicidade. 2, quando você olha essas fontes mais antigas, essas tradições que hoje estão no cânone, mas também as tradições independentes, a partir desses filactérios, etc. e tal, né, como eu falei do Egito, a gente começa a pegar elementos ligados a um personagem que, com o diálogo com a arqueologia, que a Nazaré está toda escavada do século I, coincide também com o ambiente apresentado pelos textos. Então, que começa a me dar que evidências? Um judeu, camponês, analfabeto, do século I, dentro do contexto do Império Romano, que faz críticas, se juntando então a movimentos populares judaicos, por conta do processo de desigualdade, aumento de fome, impostos, tributação. Ou seja, é um personagem político, religioso, porque era um judeu, próprio daquele ambiente e que é fruto também da ocupação romana em diferentes partes do Império, porque não é só os judeus que foram os que se incomodaram. Diferentes partes do Império, pelo menos nos 200 anos, primeiros 200 anos de Império Romano, Roma enfrentou pelo menos 4 grandes revoltas, fora aquelas locais, menores. Então, sempre foi um império que enfrentou levantes, revoltas dos povos conquistados. Então, é nessa dimensão que você começa a inserir Jesus. Um personagem essencialmente histórico, fruto do seu tempo. Só que no contexto pós-morte, se instaura uma outra leitura de Jesus, que é a leitura de que, e isso está ligado a uma vertente possivelmente farisaica, porque a gente vê que muitas fontes ligam essas origens do cristianismo à tradição farisaica, de que um homem tão bom, tão justo, não pode ficar morto. Porque o farisaísmo acreditava na crença da ressurreição. Então, Jesus que diz que
os homens justos serão ressuscitados por Deus. Então, já tinha essa crença. Já tinha essa crença. Ligada ao farisaísmo. Então, aí se estabelece o mito. Né? Ou aí se estabelece essas narrativas teológicas, esses primeiros cortes teológicos. Porque eu acho importante pensar que é mito, mas é mística, é magia, é religião, está tudo ali envolvido. Então, você tem esse corte ali que começa a se estabelecer. Ou seja, tem sim um personagem chamado Jesus. Só que tudo que foi escrito sobre Jesus já é escrito a partir de narrativas de pessoas que acreditam. É como se você hoje, formando alunos de mestrado, doutorado, graduação, amanhã falar assim, pô, o Daniel é parceiro, né, maravilhoso, fundou uma escola aqui, vamos fazer um evento? Você não abre a boca, mas os seus alunos todos, ex-alunos, vão falar. Esses ex-alunos vão falar com carga de emoção de você. Sim, sim. Já não vai ter um fator ali 100% racional. Só que seus alunos também formaram outros alunos. E ouviram coisas muito boas. Né? Uma espécie de... São seus netos acadêmicos. Nesse evento também vão falar bem de você, ainda que não tenham te conhecido. Então é nesse processo que dá a produção desses textos. Sim. Entende? Só que eu não tenho da testemunha ocular. Eu tenho, já é o quê? São os alunos dos seus alunos falando sobre você. Nessa perspectiva já emotiva. É como se, enquanto eu estive vivo, não existia o YouTube, digamos, então não houve registros ali audiovisuais, mas eu tive toda uma tradição de alunos e alunos de alunos e tal. E lá na frente o YouTube aparece, vamos gravar uns vídeos falando sobre o fundador do Instituto Ponto Azul? Já vem com essa carga emocional e tal. Que é inevitável. Não tem, você teve o seu orientador. Digamos que você, dependente que você tenha o seu orientador gostado ou odiado, não sei qual foi a sua relação. Não, minha relação foi boa. Então, se você for falar dele, você vai falar bem dele. Sim. Você não vai só falar assim, não, ele publicou o livro tal, A, B, C, D, que defende teoria tal, tal. Não, você vai falar, nossa, aquele café que eu tive, foi maravilhoso, porque ali foi uma tarde agradável. Não, que é um exemplo próximo, olha que interessante. Eu tive um professor muito bom, que faleceu há uns 10 anos, talvez, Marco Contilli. Talvez um pouquinho menos, não me lembro agora exatamente. E outro dia eu encontrei... Olha a memória entrando. Não me lembro quantos anos, se tem mais ou menos de 10 anos, talvez um pouco menos. E aí eu encontrei, por acaso, um vídeo de homenagem ao Marco Contilli, recentemente no YouTube, e aí colocaram umas frases dele. E eu falei, não era assim que ele falava. Eu tô até arrepiado falando disso, Ele tinha uma clássica que era, nasceu tá ferrado. Aí essa aí eu concordo, quem fez o vídeo de homenagem colocou correto. Mas tinha outra dele que era assim. Tá vendo? Você já apresentando uma outra perspectiva. Exatamente, tá errado. Não é, porque eu tava lá. Pronto. E outra frase dele era assim, a vida é um intervalo entre dois nadas. Nada antes, nada depois. Tudo durante. E a aluna que fez a homenagem colocou diferente essa frase. Distorceu! É herege! Então olha que legal, porque ninguém gravou ele falando essas coisas na aula. Agora, será que vocês dois têm razão? Vai que cada um de nós tem distorções, né, de memória. A única coisa que historicamente eu posso dizer é que vocês garantem, então, ou seja, cruzando fontes, que esse personagem ele existiu. Entende? Mas eu tô chegando... E aí eu vou, a partir disso, reconstruir as falas em comum e tentar chegar o mais próximo do que ele teria dito. Sim. Porque eu vou levantar se eu tenho mais ex-alunos que vão concordar ou discordar ou produzir uma outra versão dessa fala. E isso eu vou cruzando. Tem coisas que eu vou perceber que a fala, na verdade, ela está mais relacionada a você do que ao seu professor. Só que você diz que é do seu professor. Porque aquilo mexe tanto com você, a emoção de falar do seu professor é tão grande que você embaralha as coisas. Sim. E se eu te perguntar para você falar sobre esse vídeo depois de algumas 3 taças aqui de vinho, você já vai me contar uma outra coisa. Talvez você fale assim, não, coitado, não foi bem por aí não, né? Avaliando, né? Foi muito forte. Você já vai me contar uma outra história. Então, pode ter acontecido exatamente assim com os primeiros cristãos, com aqueles que registraram
e sem intervenção divina, sem inspiração ali. Isso, não tem nada disso. Não tem nada disso, Juliana! São seres humanos registrando histórias que chegaram até eles. O que eu acho, assim, às vezes interessante, num diálogo entre história e teologia, é quando alguém vira e fala assim, não, são textos ou produções humanas de homens tomados de Deus. O que significa isso? Ou seja, que ele tem uma crença. Entende? Ele parte dessa perspectiva. Aí eu acho que é legal. Eu vou assim, pô, bacana. Ele tá num diálogo com a história, é um cara que entende a importância da pesquisa científica. Mas ele quer acreditar. Sim. Então é um direito. Ou ele não quer acreditar. Deixa ele. Sim. Tá pagando impostos, que importa. Tá bom. E as pessoas que entendem que Jesus ou Paulo sequer existiram têm o direito também de descrer, de falar assim, pra mim esses historiadores aí estão viajando na maionese. Eles estão tentando encontrar historicidade no super-homem, nos personagens, no Anakin Skywalker. O problema é que aí o papo é como você está dizendo que o que eu estou fazendo não é ciência. Entendi. Entende? Então, assim, o que eu estou defendendo aqui é uma perspectiva científica. Se você quer acreditar ou não, é um problema seu. Mas entenda também que a descrença gera problemas com relação à ciência também de ordem. Porque se você discorda do argumento, você então precisa apresentar provas. Assim que se estrutura o jogo científico. Sim. Mas é um direito, né? Eu vou fazer o quê? Mas tem gente que acredita na Terra plana. O pessoal vai te odiar depois dessa, hein? Os miticistas, mas enfim, faz parte... Não, você acabou de me perguntar o que o pessoal tem direito. O pessoal tem direito de acreditar. Tem, claro que tem. Mas eu até postei hoje no Instagram o seguinte: os céticos duvidam quando as evidências são ruins. Os negacionistas duvidam quando as evidências são boas. Ou seja, você tem boas evidências de algo e ainda assim tá torcendo, não acredito nisso não. Você acha que as evidências são boas de que Jesus existiu, de que Paulo existiu? São boas o bastante para a gente ter? Paulo é um outro caso. Tá. Porque Paulo, você tem a sua tese, você tem a sua dissertação. Daqui a 200 anos, eu não tenho filmagem, não tenho fotografia, não tenho absolutamente nada de você. Tudo que eu tenho é a sua tese e a sua dissertação. Tá. Então, você está querendo me dizer que você não existiu? Entende? Perfeito. Então, assim, esse é um ponto. Paulo, inclusive, é mais fácil demonstrar a historicidade de Paulo. Sim. Porque Jesus eu preciso construir, cruzar essas fontes. Sim. Que Marcos, tradições independentes, evangelhos de Egerton, que é um evangelho do Egito. Eu tenho que pegar Paulo. Então, eu tenho que sair cruzando metodologicamente mais arqueologia de Nazaré. Paulo, não. Paulo é isso. É o Daniel. Então, eu já tenho a existência do Daniel demonstrada a partir da sua dissertação e da sua tese. E não, perfeito. Achei muito bem explicado. E não tem muitos pesquisadores, muitos historiadores argumentando e com evidências boas de que tudo foi uma construção romana, alguma coisa assim, que é mais ou menos uma das linhas dos miticistas. Na universidade, não tem provas assim. Eu estou falando de pesquisa. Isso. Quem está na pesquisa trabalhando com o tema, trabalha com a historicidade de Paulo, trabalha com a historicidade de Jesus, entende? O que a gente entende é que essa relação de Roma, ou de um Jesus pró-Roma, ela tem um momento específico. Né? Então, uma datação, ou seja, porque senão se fosse uma criação romana, como explicar as perseguições do terceiro século? Quando Diocleciano, por exemplo, vai achar e vai regulamentar essa perseguição também, porque ele acredita que os cristãos, por conta muito dos maniqueístas, que estão vindo da área do Império Persa, são uma espécie de espiões, de infiltrados. Entende a importância da datação? A construção, ela precisa ter um rigor acadêmico. Então, você precisa de datação, você precisa de contexto, você precisa de fontes. Então, eu repito, não é questão de querer ser desrespeitosa com ninguém, mas é uma questão de lógica, como a ciência se estrutura, a ciência histórica. Por exemplo, pode ter perspectivas
que eu apresento aqui, que para a psicologia não correspondem, porque a área da psicologia se estrutura de forma diferente. Como eu também dialogo com a psicologia quando eu estou interessada em demonstrar, por exemplo, por que nos discípulos, na relação dos discípulos de Emaús, só um é nomeado, o outro não. E aí eu pego, por exemplo, psicólogas forenses como a Elizabeth Loftus, que vai me dizer que o tema do testemunho feminino, ele historicamente está marginalizado, por isso que não é mencionado. E eu vejo, quando eu pego fontes, como Flávio Josefo, que me diz que o testemunho só é válido de um homem livre. Entende? Então, olha como é que é um detalhe interessante. Eu tenho a documentação enquanto historiadora, mas eu peguei uma informação da psicologia, Sim. que me ajudou a entender a minha fonte. O próprio Bart Ehrman, que eu li no Como Jesus se Tornou Deus, até levanta a hipótese de que um ou outro discípulo possa ter tido alguma experiência de ver Jesus e interpretou isso como uma ressurreição. Quando a minha bisavó morreu, eu tive uma visão dela. Depois de morta, ela apareceu para mim do banheiro, o rostinho dela assim no azulejo. Eu não acho que foi espírito. Hoje eu tenho algumas hipóteses das neurociências para entender o que meu cérebro fez ali naquele momento. Então ele traz estudos da psicologia para falar, é possível as pessoas terem alucinações com uma pessoa que morreu há pouco tempo, principalmente se tem um conflito, assim, uma dor envolvida naquilo ali, uma questão. A dor, né? Alterações. Você melhor do que eu pode dizer isso, né? Quando eu estou sob efeito de questões, drogas, quando eu estou de bebida alcoólica, né? Algo que gere essa saída, né, do estado racional. Então, a emoção, Sim. a raiva, Sim. né? Poucas horas de sono. É ou não é? Exatamente. Então, tudo isso. Então, assim, a pesquisa histórica hoje também, nesse campo de história do cristianismo e do Jesus histórico em particular, ela não está mais ligada só à documentação. É a vertente da história comparada. Que aí eu sou muito grata ao André Chevitarese, que é o grande pioneiro das pesquisas dentro do Brasil. Chevita, ele vai estar aqui em São Paulo em breve, ó. Quem sabe eu faço aqui um café sem fé com o Chevitarese também. Ele faz essa passagem de diálogo, não só da história com a arqueologia, mas é onde justifica, mas também esses diálogos com a psicologia, com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia, entende? Então a pesquisa, por quê? Eu preciso dessas ciências para recuperar esse tempo que é diferente do meu, para eu não ser anacrônica. Isso Sim. é que a gente busca no fundo. Muito legal ver esse diálogo entre as ciências, né, Juliana? Para a gente construir conclusões ou um conhecimento mais sólido. E você vê quando, só para fazer um paralelo sobre as pseudociências, que eu estudo bastante, a crença em pseudociências, como existe a falta dessa comunicação com outras teorias, outras disciplinas que tem solidez evidencial e tudo. Então, a gente vê esse diálogo assim, é muito legal, é um sinalizador de saúde da área, Sim. do ponto de vista de confiabilidade, de cientificidade e tudo. Muito legal, Juliana, foi muito bom conversar com você, bater esse papo aqui no nosso Café Sem Agora Fé. Espero lá no Rio, né? Temos que marcar uma nova ida ao Rio, verdade. Você foi muito rápido, foi The Flash. Foi rapidinho aquela foi mais rápido do que aquele personagem lá problemático se tornou na DC. Estão vendo que ela é super nerd, né? Mas vamos marcar assim, um café no Rio, não. No Rio tem que ser uma cervejinha, algo mais... Sim, com certeza, ali de frente para Ipanema. Beleza, hein? Fala pro pessoal aí como te encontrar nas redes sociais, o que você tá fazendo aqui no YouTube, então, só para reforçar aí. Então, pessoal, quem ainda não me conhece, né, eu tô com um canal no YouTube, onde você vai ter esses vídeos sobre história do cristianismo, Jesus histórico, Paulo histórico, Pedro histórico, tantos históricos aí que vocês me questionam. Onde também tem o quadro Boteco da História, que também é um quadro de entrevista, o Daniel já teve lá, inclusive. Sim. Meu sonho é fazer uma coisa assim também, mais arrojada, né? Vamos ver se eu chego lá. Também estou no Instagram, né? Onde eu costumo responder as caixinhas, as famosas caixinhas. Legal. E é isso, né? Instagram, o YouTube, TikTok aí também, da vida. Só jogar Juliana Cavalcante. Joga Juliana Cavalcante que você me acha lá. Só tem eu. Mas eu vou deixar aqui os links também para facilitar a vida de vocês.
para seguirem o trabalho bacana da Juliana nas redes sociais. E agradeço demais, Juliana. Vamos finalizar esse café aqui com os nossos queridíssimos cônjuges. Obrigado a todos aí pela audiência. Uma jogando, estão ali, já anoiteceu, inclusive, hein? Pessoal, obrigado. Deixem um joinha, se inscrevam no canal. Bora lá pro Instituto Ponto Azul para quem quiser se aprofundar nesse assunto, desenvolver mais o pensamento crítico e se conectar com quem valoriza a ciência. O link está embaixo. Um abraço a todos, então. Até a próxima. Tchau, tchau.